Olá, vamos para mais um vídeo. Hoje estaremos voltando a estudar as Escrituras e com assuntos bem interessantes. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos vídeos quando for postado. E hoje eu quero falar um pouco sobre quando Deus decidiu tirar o povo do Egito, da casa da servidão, e trazer para um lugar que manava leite e mel. É o que a Bíblia ela tem nos mostrado. E dentro desta situação, deste momento, da escolha de Deus de atender o clamor do seu povo, diz que ele chamou Moisés e disse a ele que ele fosse até o Egito para tirar o seu povo. Moisés questionou, fez alguns questionamentos a respeito da sua capacidade, que ele não tinha capacidade para conduzir um tão grande povo. E diz que Deus afirmou a ele que Deus estaria com Moisés, orientando, ajudando, e Moisés não temesse. E assim, Moisés decidiu atender o chamado de Deus, acreditando e confiando que a sua palavra, a sua afirmação, nunca deixaria ele. Então ele foi para o Egito para falar com o faraó. E diz que antes Moisés disse a Deus alguma coisa, que nós vamos lermos no livro de Êxodo, capítulo 3 e verso 13, 14 e o verso 15, para nós saber a respeito das perguntas que Moisés formulou a Deus e a resposta que Deus deu a ele. Diz assim, capítulo 3 de Êxodo e verso 13 em diante, diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, ele disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, e meu nome, este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, Moisés foi com uma incumbência de dizer ao povo de Israel quem estava enviando ele para livrar a Israel da escravidão era o Eu Sou, aquele que existe por si mesmo, aquele que não tem princípio e nem fim de dias. E ele disse ainda mais, dizendo: Diga ao povo de Israel que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este é o meu memorial de geração em geração. Eternamente eu serei conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Israel
agora sabia que quem estava sendo enviado lá, ele vinha no nome do Deus de Israel. Era ele que teria informado que Moisés seria o libertador de Israel. E quando eles perguntassem o seu nome, você diz que o eu sou é que me enviou a vós, aquele que existe por si mesmo, aquele que não tem sombra de mudança, aquele que é, que era, é este que está me enviando a vocês. E ele tem um memorial, que o seu nome será eternamente conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, Israel começou a crer nessas palavras do eu sou. E eles reconheciam perfeitamente que essas palavras, eu sou, definia quem era o Eterno. E nesta definição que o Eterno estava com eles, Moisés ou Israel passou a servi-lo e acompanhar a Moisés em toda a trajetória, para ele chegar à terra de Canaã. Aqui, Moisés ou Israel se identificava que servia o Deus eterno, porque quem teria determinado era o eu sou, que era eterno. Quando nós, continuando, nós vamos para o livro de João, capítulo 8 de João, nós acompanhamos pela leitura um questionamento entre Deus e Jesus. Quando eles questionaram sobre a sua palavra que ele pronunciou, falando sobre o eu sou. E dentro desta afirmação que Jesus fez para os judeus, eles conheciam bem a palavra que Moisés teria dito, quem era o eu sou. Lá do capítulo 3. Então, eles definiam bem, reconhecia que o eu sou era o Deus eterno, o que tinha conduzido Israel a Canaã, para a terra prometida. Então nós lemos alguma coisa dentro do capítulo 8 de João, e verso 24, do capítulo 8, verso 24 e 25, ele nos diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Agora, quando Jesus está dizendo que se não credes que eu sou, então vocês vão morrer nos vossos pecados. Nesta situação, ele estava se apresentando como o Eterno. E diante dessas afirmações, que os judeus conheciam perfeitamente o que significava o eu sou, é o que eles
tinham cuidado em conhecer e prestar adoração. E quando Jesus disse que se não cresce que ele era o Eu Sou, o Eterno, então eles morreriam nos seus pecados. Vejam que a crença no Eu Sou, ele traz uma regeneração à humanidade. A crença no Eterno traz a regeneração dos nossos pecados. E ali, os judeus se dirigiram a ele e fizeram uma pergunta, dizendo-lhes: pois quem és tu? Porque eles estavam vendo ali o homem Jesus. E ele estava, nas suas palavras, afirmando que ele era a eternidade. E eles perguntam, então, quem és tu? E ele disse, Jesus disse isso mesmo, que desde o princípio eu tenho dito, eu sou o Eterno. Quando eu falei com Moisés, eu afirmei que eu sou. Então, eles, como ele não reconhecia que ele era o Deus Eterno, eles disseram, não, pode ser isto, porque nós somos filhos de Abraão. E disse ele, dentro desse capítulo, ele disse, vós fostes filho de Abraão, fazeis as obras de Abraão, e vocês querem matar-me. E Abraão não fez isto. Abraão se alegrou com a minha presença. Eles fizeram alguma pergunta, dizendo, como tu conheces Abraão, se tu não tens 50 anos ainda? Então como tu conhecesses Abraão? Jesus afirmou dizendo, antes de Abraão existir, eu sou. Então Jesus continuava na insistência dizendo que ele era conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó eternamente. Nós lemos ainda no capítulo 8 e versos 56, 57 e 58, que disse assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disse-lhes, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, diante destas respostas, os judeus questionaram por quê. Quando disseram que ele não tinha 50 anos, nós podemos fazer uma reflexão do que os judeus estavam afirmando e do que Jesus também afirmou. Porque quando eles disseram que ele não tinha 50 anos, do que eles estavam falando? E quando Jesus estava afirmando que ele era o Eu Sou, do que eles estavam falando? Ele estava falando. Então, aqui,
Muitas vezes nós podemos perguntar: quem tinha razão nas suas afirmações? Os judeus ou Jesus? Quando nós imaginamos que ele estava falando, os judeus, e eles tinham razão, Jesus também tinha razão, porque os judeus imaginavam sobre a humanidade dele, que ele não tinha 50 anos, e era verdade, eles tinham razão nisto, porque eles reconheciam a humanidade dele. Eles viram ele crescer em Nazaré, se comunicar com o povo, talvez até brincar junto com aqueles da sua idade. Então eles imaginavam que ele era somente um homem. Mas Jesus, quando falou da sua divindade, ele estava falando que ele era o Eterno. Então, ambos tinham razão. Os judeus falavam da humanidade. Jesus falava da divindade, que era o Verbo que nele habitava. Aqui, nós vimos que a afirmação de João, quando disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então o Verbo era o Eterno. E o homem era a humanidade. O Filho era o gerado, era a matéria humana. O Verbo era o Pai, a divindade que o gerou, e nele habitava. Que Paulo disse que o Verbo, e diz que grande é o mistério da piedade, isto é Deus manifestado em carne. Ali houve a manifestação de Deus naquele tabernáculo, que foi chamado de Filho de Deus. Aqui então entendemos o que ou aonde Jesus é Deus e aonde ele é Filho. A humanidade tornou-se o Filho de Deus e a divindade tornou-se o Pai, que é o Verbo que se fez carne. Então, que nós possamos entender estas Escrituras, e isto fala de nós, uns filhos de Deus, que é o que João disse ali no capítulo 1, que aqueles que crêem no seu nome se tornaram filhos de Deus. Então, é o que eles perguntaram: quem és tu? E ele disse: eu sou aquele que sempre afirmei quem sou. Aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. Amém.